Queridos, vamos abrir a Escritura na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 15, tá? Do 15 em diante. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem cotidianamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Até o 22, tá bom? Queridos, veja bem, o final desta epístola, é importante nós relembrarmos o fato de que essa epístola, ela é uma carta para novos convertidos, né? É uma carta para novos crentes. Paulo escreve essa carta para uma igreja recém-nascida, talvez ali com 6 meses, 1 ano no máximo que aquela igreja tinha sido estabelecida, não é? Na cidade de Tessalônica, na Grécia. E agora Paulo escreve a esses irmãos com vistas a fortalecer a fé desses irmãos e a instruí-los na verdade. Agora, o fato é que, embora seja uma carta a novos convertidos, o seu conteúdo é necessário para todos os convertidos, até mesmo para aqueles que já são velhos convertidos, né? E sobretudo para a igreja do século 20 ou 21, né? Porque é uma igreja que está aí na ponta de 2 milênios de história de igreja, 2.000 anos de história de igreja, mas a igreja dos dias atuais, ou da atualidade, é uma igreja que perdeu de vista, em muito, a essência do Evangelho. Porque o Evangelho não é meramente uma boa notícia. Se você perguntar a alguém, a um teólogo, a alguém que conheça alguma coisa de grego, e perguntar o que é Evangelho, ele dirá: o Evangelho é a boa notícia de Deus ao homem, de que Deus já enviou o Messias ao mundo, já enviou salvação. Então o Evangelho tem esse aspecto de boa notícia? Tem. Mas o Evangelho é, na verdade, Paulo vai dar essa definição no livro de Romanos, capítulo 1, salvo engano, no versículo 17, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E se você perguntar então para o mesmo apóstolo Paulo, agora na primeira carta aos Coríntios, perguntar se o Evangelho é o poder de Deus, e o que é então o poder de Deus? Paulo vai dizer que o Cristo de Deus, que Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação do homem. Então o Evangelho é sobretudo e acima de qualquer designação, de qualquer dicionário, de qualquer filologia, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é o próprio Cristo. Portanto, devemos olhar para o Evangelho não como uma mera notícia. Sim, o Evangelho é uma notícia. O próprio Cristo, enquanto a palavra de Deus, é uma mensagem. Agora, esse Evangelho, enquanto Cristo, é tudo aquilo que ele é, na sua própria natureza, na sua própria essência, nos seus próprios atributos. De modo que quando alguém recebe o Evangelho, e se ele faz esse receber não dogmaticamente, não como uma tradição, como um costume, mas ele recebe a Cristo no seu coração, exercendo fé de fato na pessoa e obra de Jesus, então agora o Evangelho passa a habitar o seu coração, e a tendência é que o Evangelho vá ganhando a sua alma pouco a pouco, no sentido de que os atributos de Cristo, a própria natureza de Cristo vai sendo trabalhada em nós.
na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções, não é? No nosso entendimento, no nosso coração. E aí Cristo começa a se expressar e se manifestar por nosso intermédio.